Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Na nossa aula de hoje a gente vai verificar alguns comandos que não são tão frequentes assim no IDEA, mas que o usuário pode utilizar eventualmente, principalmente para composição de sistemas treliçados. Então eu vou fazer aqui uma modelagem mais livre, levando em consideração um elemento de pilar, como a gente tem aqui. Eu vou converter esse elemento numa dupla cantoneira, por exemplo. Esse elemento de viga, aqui eu vou convertê-lo numa dupla cantoneira. Vamos imaginar uma dupla cantoneira com espaçamento de 8 milímetros entre elas. Vamos utilizar uma cantoneira de 4 polegadas, 4 polegadas por 5,16, aço A36. Vou dar OK. Então vamos imaginar que a gente tem uma situação como essa. Eu vou tentar inverter, pessoal, aqui a orientação dos elementos para ficar mais parecido com uma treliça, né? Então imagine que a gente tenha, por exemplo, que fazer uma ligação entre um montante de treliça e um banzo de viga, certo? Vou até mudar um pouquinho o perfil aqui, coloco um perfil diferente, perfil de cantoneira, 3 polegadas, 3 polegadas, vou colocar um quarto aqui a priori. Aqui ainda ficou um pouquinho maior, vou colocar um perfil de viga um pouco mais largo. O que será necessário, estou fazendo alguns ajustes muito mais estéticos do que qualquer outra coisa. 250 por 73, ok. Certo? Vamos imaginar que por alguma razão, pessoal, eu queira conectar um montante de treliça. Então a gente tem um montante de treliça chegando aqui na minha viga principal, a viga M1, e que eu queira fazer uma conexão com chapa GUC ou com outros componentes. A gente tem, pessoal, aqui a possibilidade de utilizar um comando. Vou clicar aqui em operação, utilizar um comando que é esse daqui, ó. GUC elemento de treliça. Então essa é uma possibilidade. Vou clicar nesse elemento. Então observem que na hora que a gente clica no elemento já tem alguma parametrização pré-estabelecida pelo IDEA, que mostra uma chapinha GUC, um elemento conectado aqui por solda na dupla cantoneira e que a gente pode naturalmente editar ou parametrizar de uma forma diferente. Então, qual é que é a lógica do comando? A lógica do comando, eu vou selecionar o elemento que eu quero, no caso o elemento M3 que eu quero conectar. Eu vou selecionar aqui nova chapa, eu vou pedir para que a macro crie uma nova chapa, que é essa chapa GUC que está aparecendo aqui, e relacionado ao elemento M1, ou seja, conectado ao elemento M1. Também relacionado, a gente não tem outro elemento, então não vou colocar nada. O material da chapa, vamos colocar um A36. Espessura da chapa, vou colocar 8 milímetros. E aqui entram as dimensões do elemento estrutural. Então aqui eu posso colocar a dimensão que eu quiser, por exemplo, vou colocar 300. Então vejam que agora a gente tem uma dimensão de chapa, uma largura de chapa de 300, profundidade de 150, e aqui a gente pode ajustar também a posição. Se eu colocar, por exemplo, 50, vejam que a chapa está sendo arrastada para um lado ou para o outro. Vamos a priori deixar 0. Se não me falha a memória, pessoal, o ponto de referência para essa chapa é o eixo da cantoneira, certo? É o eixo da cantoneira. Então esse eixo daqui no centro geométrico é o que está balizando todo a nossa largura de chapa. De forma que se eu botar até uma largura de chapa menor, deixa eu ver se vai dar para perceber mais fácil. Ó, eu acho que dá para perceber mais fácil que essa chapa com 50 milímetros que a gente colocou aqui, ela está simétrica em relação ao eixo. É uma pena que, na verdade, a gente não tinha muito uma liberdade de escolha aqui no Ideia Estática para, de repente, parametrizar com um ponto diferente. Eu, particularmente, quando trabalho com cantoneira, gosto de adotar muito a referência à metade da largura da seção. Mas aqui o Ideia Estática não dá muito essa liberdade da gente escolher. Então, se eu colocar aqui 300, por exemplo, vejam que foi uma chapa criada com 300, vamos colocar 150, ok. Né? Tá alguma coisa até um pouco assimétrica aqui. Tipo de ligação, a gente pode atribuir uma folga, que é essa folga aqui pequenininha, que está de 20 milímetros. Posso adotar uma folga maior e automaticamente a macro vai ajustando. Podemos colocar o alinhamento centro, frente ou trás. Né? Então a gente pode mudar a base de referência, né, que a gente tem. Ó. Vou colocar aqui e mostrar para vocês. O centro é o que tem sentido nesse caso.
então está alinhado com o centro da cantoneira, mas eu poderia também adotar outros parâmetros. Tipo de ligação, ao invés de soldado, eu vou adotar parafusado. Faz mais sentido, na minha opinião, para esse tipo de ligação. Então está aqui parafusado, tem uma linha de parafusos que está próxima aqui do eixo, né, do centro geométrico da... Na verdade, ele está passando pelo centro geométrico da cantoneira, que a gente pode ajustar. Temos uma distância entre a borda da cantoneira e a primeira linha de parafuso de 50. Tudo isso pode ser ajustado de uma maneira totalmente parecida com o que a gente já viu anteriormente. Então vamos lá, vamos continuar aqui o comando. A solda que eu adotei aqui foi de 6 milímetros, ó, entre a chapa GUC e o perfil. Vamos verificar se o alinhamento está certinho. Ó. Essa chapa está alinhada exatamente com o eixo de viga, o eixo do banzo, né, que a gente está considerando. Linha de referência, eixo X do elemento, pode ser também borda positiva ou borda negativa. Então aqui o que eu acho que nem todo comando do Ideia Estática oferece essa opção, eu acho que aqui é muito inteligente, né? A gente poder colocar a linha de referência quando a gente trabalha com perfis como esse, tipo cantoneira. Então, olha que legal, ó. Aqui a gente já tem uma referência mais absoluta do que simplesmente o eixo, o centro geométrico da cantoneira. Porque o centro geométrico da cantoneira tem distâncias um pouco quebradas em relação à seção como um todo. Já as bordas são, digamos assim, referências mais absolutas. Então a minha linha de parafuso, nesse caso, eu vou colocar 38 milímetros, colocar alinhado basicamente com o meio da cantoneira. A posição dela, vamos colocar uma distância furo-borda de 35 e 60. Vou colocar um parafuso de 3/4, certo? Então tá aí, ó. Então temos um comando que permite facilmente a gente parametrizar uma chapa GUC. Se a gente quiser escolher plano de cisalhamento na rosca ou não, existe essa diferenciação, essa possibilidade também. E aí tem um comando que, embora a gente não use com tanta frequência, ele está aí disponível. Ele pode ser utilizado como referência para o nosso modelo. Esse comando, na minha humilde opinião, ele pode ser parametrizado de uma maneira um pouco diferente que fica melhor para a gente. Por exemplo, eu vou criar aqui, pessoal, um comando Stiffening Plate, que é o que a gente já utilizou anteriormente, uma chapa de rigidez. Clicar uma chapa de rigidez. Eu vou desabilitar o GUC por enquanto, para facilitar a visualização. E eu vou fazer com que essa Stiffening Plate seja a GUC que a gente vai utilizar. Então, espessura de 8 milímetros, aço A36. Eu vou rotacionar, eu vou utilizar como referência o elemento M1, que é o elemento de treliça. Vou selecionar essa mesa daqui de cima. Então, eu vou clicar aqui na chapa, ó, setinha do cursor, cliquei nessa mesa. Quero uma nervura. Aqui na realidade não sei porque foi errado, né? Mesa superior. Superior. Eu vou querer adotar uma nervura, porém vou rotacioná-la a 90 graus. Ó, para que ela fique aqui coerente, certo? A minha distância de referência, pessoal, aqui, ó, não sei se dá para vocês perceberem, tá com uma face inferior da mesa de cima. Então eu vou colocar aqui, ó, agora, mudar um pouquinho essa referência. Eu coloquei aqui localização atrás. Então agora minha nova referência passa a ser a face superior da mesa de cima. Vamos imaginar que eu quero uma GUC com uma altura de 120, uma dimensão H2 0, dimensão B1 e B2 100, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o nó de ligação, e estou estabelecendo uma... Estou colocando a chapa GUC com um pouco mais de liberdade, certo? Se a gente observar, pessoal, deixa eu colocar aqui de uma forma diferente. Deixa eu medir com a régua. Aqui tem uma distância de 79. Medir com a régua aqui. Distância de 45. Então eu tenho 34 milímetros. O que eu vou fazer aqui? Se eu arrastar aqui 17 milímetros negativo, eu tenho basicamente uma chapa de ligação GUC aproximadamente alinhada com o centro do perfil, que é a minha preferência. Então eu vou deixar basicamente dessa forma. Veja que eu tenho uma liberdade muito maior de editar as informações utilizando esse comando Stiffening Plate. Vamos colocar uma solda de filete duplo com 6 milímetros entre a chapa e a viga.
Lembrando que os 6 milímetros, né, de 6 milímetros de perna, ele é compatível com essa chapa de 8 milímetros. Ó. Se a gente observar aqui requisitos normativos, vamos aqui no texto da norma, tamanho mínimo de uma perna de filete, menor espessura do metal base na junta, nesse caso a gente tem 8 milímetros, portanto poderemos caracterizá-la aqui ó, entre 6.3 e 12.5, tamanho de filete mínimo 5, então a gente pode ter um tamanho mínimo de perna de 5, ó. Eu coloquei 6, a gente pode ter 5, certo? Beleza. Agora vamos, pessoal, fazer um corte, que é um comando que a gente conhece também, um corte, no elemento M3, que é a cantoneira, tomando como referência o M1, eu não vou colocar solda. E além disso, eu vou colocar um deslocamento de 15 milímetros. Ó, então eu tenho uma cantoneira um pouquinho distante em relação à mesa superior. Ok. E agora a gente pode... Eu vou copiar aquele comando GUC, copiar, vou deletar o comando GUC. E agora, pessoal, ao invés de eu clicar que esse elemento GUC esteja conectado a uma nova chapa, posso clicar em uma chapa existente. Ó. Chapa existente, e aí eu escolho a chapa SP1, que é o que eu criei antes. Alberto, por que você copiou aquele comando que você já tinha criado, GUC1, e jogou ele para cá como GUC2? Porque como eu criei a chapa SP1 depois do GUC1, se eu tivesse utilizado aquele comando que a gente já tinha parametrizado, a gente teria um erro. Teríamos um erro aqui na ligação. Agora, como eu copiei e criei o GUC2, veja que esse comando GUC2 aparece depois de SP1. Então a gente consegue selecionar SP1 nesse comando de chapa existente pelo fato de SP1 ter sido criado antes do comando GUC2. Então esse é um ponto de atenção que a gente sempre tem que ter na modelagem, tá? Bom, e aí a gente vai agora a editar, né, as informações. Vamos colocar uma chapinha um pouco maior, por exemplo, 170 aqui, ou 160. Temos a nossa linha de parafusos e agora o comando está consolidado, certo? Então a chapa GUC. Pessoal, uma coisa legal nesse tipo de ligação é que a gente pode trabalhar com uma chapa um pouquinho mais estreita, 75, 75. Se eu quiser chanfrar a chapa por alguma questão estética, não é exatamente necessário, mas se eu quiser chanfrar, eu posso chanfrar também, ou dar uma geometria diferente. Eu posso, inclusive, não escolher uma geometria retangular, eu posso escolher uma geometria com um certo acabamento curvilíneo. Então, aqui a gente tem uma liberdade de trabalhar de uma maneira ampla, no ideia. Na parte retangular, tem um recurso interessante do editor que a gente pode colocar para melhorar um pouquinho o acabamento. Novamente, a gente só precisa tomar cuidado se o fabricante vai querer essa melhoria, porque isso sempre dá trabalho de corte adicional. Mas eu posso colocar, por exemplo, um arredondamento. Cliquei aqui no item Editor de Chapas. Cliquei aqui em cima em arredondamento. E posso escolher um valor que a gente quer, né? Por exemplo, eu quero escolher 30 milímetros. Quero escolher 30 milímetros nos cantos 1 e esse canto é 4. Espaço 4. Então eu posso fazer uma chapa com uma geometria diferente. Olha lá. Aqui eu preciso selecionar outros cantos. Ao invés de 1 e 4, 2 e 3. Olha lá. Então a gente tem uma certa liberdade de mexer aqui no ideia estática. Alberto, vamos esticar um pouquinho menos aqui essa chapa? Olha lá. Então a gente pode fazer algo assim, ó, de repente. Claro que sempre tomando cuidado com as distâncias entre furo e borda, para a gente não exceder. Se quiser aumentar um pouquinho aqui, 55, 55 dá. Então aí, ó. Então esse é o comando, pessoal, GUC, que o software oferece, é um comando legal. Mas particularmente eu gosto do GUC criado dentro de um contexto em que a gente antecede um stiffening plate e depois a gente cria o comando GUC. Eu não gosto muito da chapa criada dentro do comando GUC, em outras palavras, certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Esse é um comando mais simples, mas também não menos importante. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.